Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu programa Está Escrito. Que prazer imenso, mais uma vez, mais uma semana, a gente aqui para estudar a Palavra de Deus e entender coisas importantíssimas. Eu já falei para você na semana passada, mas eu quero apresentar de novo esse novo guia de estudo da Bíblia que está saindo do forno para você. Todos nós sabemos que pelo menos uma mulher foi a nossa grande heroína ao longo da nossa vida. Pode ter sido a sua mãe, a sua avó, a sua esposa, enfim, a sua amiga. A vida dessa pessoa, com certeza, influenciou grandemente a sua trajetória, te ajudando a passar por momentos difíceis, superando dificuldades para que você chegasse onde você está neste momento, não é verdade? Quem foi a mulher ou as mulheres que mais influenciaram a sua vida? Muitos pensam que a Bíblia não dá espaço e muito menos voz para que as mulheres exerçam a sua importância, mas elas foram extremamente importantes para que a salvação chegasse até nós, até você e até eu também. Nesse guia de estudos, Marcadas pela Fé, você vai aprender com a história de 8 mulheres o que é necessário saber para a sua salvação e o melhor relacionamento que você precisa ter com Deus. Então faz o seguinte, pega aí o seu telefone e manda uma mensagem de texto no WhatsApp para o número 12 98244 4449 e diga assim, olha, eu quero o guia de estudos Marcadas pela Fé. Você vai receber aí um link, vai clicar nele e vai ser redirecionada para o nosso site para fazer ali o seu pedido. E assim, quando você marcar o endereço, nós vamos enviar para você com o patrocínio aqui dos Anjos da Esperança. Vai ser seu esse guia de estudos para entender como a vida dessas mulheres pode influenciar a sua jornada ao lado de Deus. É para você estar saindo do forno, lindo, lindo esse guia de estudos. E a gente aqui no programa Está Escrito, está esperando só o seu contato. Não tem? É porque você não pediu. Então faz o seguinte, manda mensagem agora mesmo,
que nós vamos enviar para você. O programa de hoje está fantástico. Já já a gente volta para seguir aqui com a nossa série Anônimos. Então fica comigo, vamos para o intervalo, é rápido. Daqui a pouco o programa está escrito, está de volta. Na simplicidade da vida, podemos encontrar uma maneira de viver com propósito. Nossas ações podem não estar nos holofotes e por isso podemos pensar que não são tão importantes. Mas é nos bastidores que as melhores ideias brotam, florescem e dão frutos. Assim aconteceu com a história da Dona Marlene. Quando iniciou o projeto com o Grupo da Alegria, ela encontrou sentido no trabalho de ajudar ao próximo sem precisar receber algo em troca. Eu sinto alegria muito grande no meu coração em poder ajudar o próximo. Aí eu penso assim, eu me aposentei, vou ficar parada? Não, tem que fazer alguma coisa. Eu quero ser útil. E eu digo para vocês que eu vivo para servir. A minha vida toda eu gostei de fazer artesanato. E quando nós chegamos aqui em Jacareí, viemos lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, apareceu essa ideia de reciclagem de jeans. E aqui vocês podem ver, nós temos várias peças feitas em jeans. Uma coisa que às vezes, uma calça, né, de jeans que você não quer mais, às vezes joga fora. Não, você pode reciclar aquilo ali e fazer algo muito lindo. E nós fazemos tapete, aventais, lixeirinha para carro, jogo americano. E isso aí tem a pessoa certinha que vende e o dinheirinho é para comprar cesta básica para ajudar aqueles que não têm por onde, né? E a gente faz isso com muito carinho. E colocamos o nome na nossa casa aqui, da Casa da Alegria. Porque todos que vêm aqui para ajudar, vêm muito feliz, muito alegre de saber que está fazendo algo para ajudar o próximo. Isso não é muito bom? Meu nome é Maria Luísa Campos. Atualmente eu sou administradora do meu lar. A princípio, né, eu conheci a irmã Marlene através da Filó. Foi no começo da pandemia, em 2020, quando ela passou um material para a Filó vender. E depois disso, ela fez algumas máscaras. Essas máscaras ela passava para a gente trocar por alimentos, para socorrer as pessoas, né, que estavam ali perdidas, necessitadas, sem saber muito o que fazer. Então a gente entrou com esse projeto e depois foi surgindo, né, a oportunidade. Ela recebeu umas doações de calça jeans de um lugar que fazia uma seleção, e aquelas que não dava para ser usada, ela doaram para ela. O que nós vamos fazer com isso? Aí nós começamos esse trabalho, né? Ela como costureira, que ela é o carro-chefe aqui, sem ela nada acontece. E a gente fica no apoio, né? Nós abrimos o jeans, nós cortamos, fazemos aquilo que ela precisa para costurar, porque sozinha ela não dá conta. E todo esse material que nós confeccionamos tem sido usado, né, para vender, e todo o dinheiro que é arrecadado é revertido em alimento para ajudar as pessoas para montar a cesta básica. E o trabalho da gente aqui, ela começou aqui, mas não para aqui. A gente continua esse trabalho em outro estado também. Eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, e lá tem uma continuação desse trabalho, que é muito bonito também.
A gente vende todo esse material. Esse material ele pode ser revestido em alimentos. Lá a gente ajuda também as pessoas que estão precisando, né? Que às vezes perdem a casa, precisa de levantar. Inclusive tem um pessoal lá trabalhando para isso, para a gente poder levantar uma casa de uma senhora que acabou perdendo na chuva. Ela está morando debaixo de lonas. E a gente está ajudando, a gente gosta de ajudar. A motivação que é necessária para agirmos com solidariedade está baseada no quanto estamos dispostos a entregar abnegadamente em prol do outro. A alegria de ser uma fonte de bênçãos deve ser o que move a ação de se doar para ajudar alguém. É uma semente que nasce do coração, de quem aprendeu o quão valioso é dar. Eu acho que isso aí brota do coração, viu? Desde pequena, minha mãe também era assim, ela gostava de artesanato, de fazer as coisas, de doar, fazia pão, fazia bolo, doava para as pessoas. Acho que isso ficou no meu coração. Aquela imagem da minha mãe, né? De poder ajudar o próximo, isso é muito bom. Eu me sinto muito bem, porque tudo que a gente faz para Deus, Deus dá em dobro para a gente, né? Isso é muito gratificante. A missão de ajudar, eu acho que é muito importante. E a gente consegue muita coisa ajudando as pessoas. Tá? O meu trabalho ele é extenso e muito bom. Olha, para mim, eu tenho aprendido cada dia mais a amar. A verdade é essa. Eu vou confessar para vocês aqui de coração, a irmã Marlene é uma professora do que é amor de verdade, sabe? Porque ela acolhe, ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. A pessoa chega aqui a primeira vez e não quer ir embora. Não quer ir embora, vai ficando, sabe? Então, a gente vai aprendendo. Esses dias eu até comentei na minha casa, eu falei assim, quando eu crescer, quero ser igual a irmã Marlene. Uma pessoa com o coração aberto, que acolhe todo mundo, que não gosta muito de holofotes, mas que está ali, fazendo um trabalho de formiguinha. Para mim, comunhão com Deus e ajuda ao próximo faz todo sentido. Porque Jesus nos ensinou, né, que nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos nos dedicar na assistência, porque assim, Jesus é o pão da vida e as pessoas precisam desse alimento, mas também precisam do alimento material, né? E muitas vezes você precisa primeiro socorrer a pessoa que está com fome para poder levar o amor de Jesus. E essa atitude nossa demonstra demais o amor de Jesus. Porque se você fala, olha, vou orar por você e deixa a pessoa com fome, que amor é esse? Então tem muito a ver a comunhão com a obra assistencial, né, que nós fazemos. Sabe, eu passei por um processo de separação, de divórcio, e isso está sendo muito bom para mim. Isso muda a nossa percepção de estar vendo o outro, sabe? De estar conseguindo amar, perdoar, está me ajudando. O meu psicológico hoje é outro, depois que eu vim trabalhar com a tia aqui. Eu creio que esse projeto é para ajudar, né? Ajudar aqueles que necessitam, né? E trazer alegria também no coração das pessoas. E a nossa casa aqui está aberta para qualquer pessoa que tenha depressão, está triste em casa, não tem o que fazer, venha para cá. Passa assim uma tarde aqui em casa, trabalhando, você vai ver como é que é gostoso trabalhar com alegria para ajudar o próximo. Muito bom. Nós estamos trabalhando aí. Não podemos parar, não é? Porque existem muitas pessoas que precisam da gente. E se parar, quem é que vai fazer, né? A solidariedade vai muito além de um sentimento superficial. Ela tem o poder de despertar e criar um amor imperecível pelo bem comum. E para que ela se torne parte das nossas atitudes, precisa ser praticada de maneira constante. Com ela, aprendemos a considerar a importância do outro, abrir os olhos e ouvidos para não ser indiferentes às dores das pessoas, sair da zona de conforto e deixar-se incomodar pelos sofrimentos da humanidade.
e assim viver o amor na prática. Voltamos aqui no programa Está Escrito e eu queria falar para você que a gente pensou na sua história, na sua vida, como ela pode ser uma bênção, uma influência para muitas pessoas. E é por isso que a série Anônimos vai usar a história de pessoas que aparentemente são desconhecidas, mas que influenciaram fortemente a vida e a salvação dentro da história bíblica. Mas por que pensar sobre isso? Deixa eu te contar uma coisa. A Érica, minha esposa, e eu, nós temos 3 filhos, o Benjamin, a Rafaela e a Gabriela. As meninas, elas são gêmeas univitelíneas, elas são idênticas. Desde pequenas, todos os momentos, a gente precisa saber quem foi que tomou remédio, quem que a gente trocou a fralda, quem que já tomou banho. É uma confusão que a gente faz, às vezes, com as duas. Alguns dias atrás, eu estava na cozinha de casa, quando uma delas chegou para mim e perguntou assim: pai, quem eu sou? Ela estava confusa com o seu nome. Por ser pequena ainda, tem dificuldade para saber a sua identidade. O problema da minha filha talvez tenha sido o problema de muitas pessoas no mundo de exclusão digital, não é verdade? Onde ser alguém anônimo significa não ser notado ou não ter um papel relevante na sociedade. Como é que a gente deve construir a nossa identidade? No meio da multidão e da diversidade, será que Deus nota a minha individualidade, a sua individualidade? Será que Deus se importa com você? Será que Ele se importa com a sua agenda de trabalho, com as atividades, às vezes simples, que você precisa cumprir todos os dias? Será que os seus problemas são realmente percebidos por Ele? Hoje nós vamos relembrar a história de um milagre feito por meio ou dentro de um contexto de uma multidão, mas para uma pessoa específica que estava à espera de um milagre. Porque Deus, quando olha para muitas pessoas, Ele consegue ver você, Ele consegue enxergar você. Então, fica comigo hoje, porque nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus, para entender um milagre individualizado num contexto de muitas pessoas. Será que você está esperando um milagre para a sua vida? Você tem orado já há muitos anos para que Deus faça algo especial para você? Eu quero te dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele está apenas preparando a hora certa para que você testemunhe o melhor, algo extraordinário que Deus faz para aqueles que tanto precisam. Hoje, você vai se conectar comigo no tema A Espera de um Milagre. Você crê que Deus pode fazer um milagre hoje? Será que Ele vai atender a sua oração agora? Como é que Ele faz isso ou como Ele fará isso? Fica comigo, porque a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho você vai lá, pega a sua Bíblia, corre. Nós vamos usar o texto sagrado para nos orientar sobre o assunto de qual milagre Deus pode realizar na sua vida hoje. Não saia daí não, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai na palavra de Deus para entender qual é o milagre especial que Deus pode fazer na sua vida. O programa está escrito, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui e agora vamos juntos até o final do nosso programa. Que bom que você está aqui. Será que tem alguém ainda que precisa acompanhar o programa de hoje? Faz o seguinte, manda um recadinho aí no WhatsApp, manda um aviso em algum grupo que você tem, dizendo, olha, entra lá na TV Novo Tempo, ou acompanhe pelo YouTube, porque agora nós vamos abrir a Palavra de Deus. Eu quero que você me acompanhe, por gentileza, vá ao Evangelho de Marcos. Nós vamos aqui a história de um milagre que Jesus fez para uma mulher que já estava há bastante tempo esperando uma bênção para a sua vida. Marcos, capítulo 5,
Eu quero ler com você a partir do verso 24, a parte final do verso. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual foi o milagre ou qual milagre você espera acontecer na sua vida há muito tempo? Pelo que você ora? A gente vai falar sobre isso hoje. Quando eu era pequeno, os meus amigos, na época, tinham uma mania. Eles gostavam de fazer coleções. E tinha coleção de tudo quanto é tipo. Coleção de selos, de moedas, de bolinha de gude e outras coisas. Você já colecionou alguma coisa? Eu não colecionava nada e um dia eu decidi começar a minha própria coleção. E, escondido dos meus pais, eu comecei a juntar maços de cigarro que eu encontrava pela rua. Eu colocava tudo em sacolas plásticas e, como não podia levar para casa, eu colocava no jardim do vizinho. Ele tinha uma cerca viva e eu escondia ali no meio. Até que um dia elas desapareceram misteriosamente e eu decidi parar com isso. A gente, como criança crescida, nós somos colecionadores de muitas coisas. E até mesmo podem ser coisas estranhas. A gente pode ser colecionadores de coisas bizarras. Quer ver só uma coisa? Há um tempo atrás eu estava assistindo um programa, um noticiário, e me chamou a atenção a história de uma catadora de lixo da cidade de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Durante 30 anos, essa mulher acumulou coisas estranhas na sua casa. E somente depois de uma denúncia dos seus vizinhos, a prefeitura conseguiu uma liminar para fazer inspeção naquela casa. Pasme você, eles retiraram dali mais de 1000 escorpiões, onde ela morava, 6 cobras e muitas aranhas, sem contar um foco grande de mosquitos da dengue e 33 toneladas de lixo. Essa história me fez pensar porque, assim como essa mulher, a gente carrega muitas coisas que prejudicam a nossa vida. Por exemplo, eu não sei se você já se apercebeu para isso, mas a gente carrega medo, inveja, ódio, indiferença, rebeldia e também, como não dizer, da culpa, que pode nos acompanhar por uma vida toda. Sabe, ninguém está livre da culpa. Muitas vezes ela se parece como um monstro que está aqui preso dentro da gente, medindo forças como se fosse um cabo de guerra com a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Essa mulher da história que a gente leu sofria 12 anos do mesmo problema. E ela teve que gastar todo o seu dinheiro para tentar resolver o seu problema e você percebeu que foi tudo em vão. Havia dentro da tradição religiosa daqueles dias, no Talmud, que era uma coletânea de livros sagrados que os judeus usavam,
Havia ali um ritual de 11 diferentes tipos de cura para este mesmo problema. Alguns desses tratamentos, inclusive, eram bastante estranhos, como, por exemplo, a pessoa que tinha esse problema devia carregar as cinzas de um ovo de avestruz em um trapo de linho no verão. E se fosse no inverno, as cinzas tinham que estar num trapo de algodão. Ou ainda, para você ter uma ideia, precisava carregar uma haste de milho encontrada no meio dos excrementos de uma jumenta branca. Que coisa triste, que coisa louca, confusa. Veja, embora essa doença tivesse levado todos os recursos e também a força, o que incomodava, de fato, essa mulher era a natureza dessa enfermidade, que sempre a deixava mais deprimida e insegura. Eu não sei se você se parece com essa mulher, mas os nossos problemas, eles tiram de nós o que há de melhor. Agora, qual que é a verdadeira condição dessa mulher hemorrágica? O que significava o ato de coragem dela de tocar em Jesus Cristo nas suas vestes? Você quer entender comigo? Então, por favor, me acompanhe o que está aqui na Bíblia. Eu quero ler aqui com você no livro do Levítico. Abra aí no Antigo Testamento. Nós vamos no capítulo 15, Levítico 15. Eu quero ler com você do verso 25 até o verso 27. Diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. E agora preste atenção, verso 26. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da menstruação. E toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Agora eu vou chegar mais perto aqui de você. Verso 27. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Olha só que interessante. O que esse texto bíblico está dizendo é que qualquer pessoa que tocasse ou fosse tocado por algo que essa mulher ou que uma mulher com fluxo de sangue estava carregando, tornaria impuro ou impura essa pessoa do ponto de vista religioso judaico. O toque dessa mulher contaminaria qualquer coisa, como cama, um lugar onde as pessoas se assentam. Tudo isso tornaria imundo e consideraria a pessoa que entrasse em contato com isso imunda. E ela também precisaria passar por um período de purificação de um dia. O que isso significa? Quando essa mulher decide tocar em Jesus, ela estava assumindo o risco de contaminar a Deus com a sua imundícia, com o seu pecado. Mas sabe qual é a notícia mais maravilhosa? A providência divina havia colocado esta mulher na presença do grande médico dos médicos, aquele que não pode falhar. Você sabe que os nossos pecados, eles contaminam a Deus. Quando a gente peca contra Deus. Mas há uma lição importante a ser tirada aqui dessa história. Eu não sei se você percebeu, mas onde foi que essa mulher escolheu tocar em Jesus? Quando a gente vai no Evangelho de Marcos, ele diz que ela apenas tocou nas suas vestes. Mas Lucas, ele é mais específico. No capítulo 8, o verso 44, ele diz que ela veio por trás dele e lhe tocou, agora presta atenção no que ele diz, na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. A pergunta que fica é, por que ela tocou na orla, ou seja, na borda da veste? Eles usavam roupas compridas. Por que ela escolheu tocar nesse lugar? A orla da veste tinha um significado muito importante para o contexto judaico. Eu queria que você me acompanhasse na Bíblia agora, no livro de Números. Dá uma olhadinha no capítulo 15. Números, capítulo 15, eu quero ler com você o que está aqui do verso 38 até o verso 40. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, preste atenção,
nos cantos das suas vestes façam borlas, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao Senhor, vosso Deus. Olha que coisa interessante. Dentro do contexto cultural religioso dos dias de Cristo, a roupa tinha um significado muito interessante. Ela simbolizava, ou a orla simbolizava a santidade que alguém deveria ter diante de Deus. Quando a gente vai ao Evangelho, especialmente em Mateus capítulo 23, o verso 5, a gente vê que Jesus, ele condenava a prática de santidade aparente que os fariseus tinham, de mostrar apenas nas suas vestes a santidade. Ele dizia que eles andavam alargando as franjas para que as pessoas, quando olhassem eles passando pela roupa, dissessem: olha, esse daí é santo, hein? Agora, por que de todos os integrantes daquela multidão, pensa aqui comigo, tinha muita gente, o relato diz que eles estavam apertando Jesus, mas por que de todo mundo que estava ali, só uma mulher recebeu o milagre? Todos estavam apertando Jesus, mas somente ela estava determinada a tocar a parte mais sagrada da veste de Cristo. Ela sabia o que ela estava procurando. Ela estava procurando pela santidade de Deus. Isso aqui é fantástico, não é? Diz a Bíblia que quando ela toca na parte da roupa que simbolizava a santidade, naquele exato momento, ela foi curada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a santidade é um dos temas mais significantes e mais frequentes que as Escrituras apresentam. Para você ter uma ideia, existem mais de 1000 ocorrências sobre isso. Eu quero citar aqui 2 versos para você, só para a gente entender esse assunto. Lá no Novo Testamento, em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um assunto importantíssimo. E lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, o verso 45, diz assim: portanto, vós sereis santos, porque eu, diz o Senhor, sou santo. A santidade é exigida, é esperada, exigida por Deus e esperada por Deus. Agora, o que a santidade tem a ver com o milagre oferecido para esta mulher anônima? Preste atenção nisso aqui. A santificação, ela está baseada na realidade de que Cristo é tanto o Salvador da minha vida quanto o meu Senhor. Quando eu entendo isso, eu percebo que Cristo, ele precisa ser o meu Salvador, aquele que morreu por mim, mas ele precisa ser o Senhor, aquele que tem o controle da minha vida. Portanto, a santidade ou a santificação, que é esse processo do relacionamento que a gente desenvolve com Deus, ela deve ser entendida em 2 perspectivas. A santidade deve ser relacional, mas também ela deve ser moral. Você entendeu aqui? 2 tipos, uma santidade relacional e também uma santidade moral. Vou começar falando aqui sobre a santidade relacional. O que é isso? O que isso tem a ver com você? Você está pensando, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Então entenda uma coisa, a santidade relacional, ou seja, uma santidade que está envolvida num relacionamento, é a indicação de um novo status. A santificação, ela cria um status diferente. Quando Deus santifica alguma coisa, Ele está separando algo. Quer ver só um exemplo? Quando a gente vai à Bíblia, a gente encontra em Gênesis 2, o verso 3, que Deus descansou, abençoou, e o que mais Ele fez com o sábado? Santificou o sábado. Portanto, Ele separou esse dia para um uso especial.
quando nós somos santificados, quando a gente busca a santificação, como aquela mulher ao tocar na veste de Cristo, Deus, Ele nos separa. Deus consagra a nossa vida para Ele. O que aquela mulher estava procurando ao tocar na parte da veste que simbolizava a santidade de Cristo, ela estava procurando ser separada por Deus. Esse problema tem sido recorrente ao longo do tempo. As pessoas não querem saber da santidade, mas Deus pode tornar santo até mesmo o maior dos pecadores. Você sabia que santo não é somente aquele canonizado pela igreja? Você pode ser santo, mas como é isso? Vou dar um exemplo para você. A igreja de Corinto era uma das mais problemáticas que a Bíblia apresenta. Em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Eles tinham uma diversidade de problemas. Eles eram espirituais, morais e especialmente teológicos. Mas quando você vai à Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o verso 2, você encontra Paulo dizendo assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora preste atenção, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados, veja que ele usa um tempo passado da santificação, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificados no passado, que agora são chamados para ser santos no presente. Aqui, nós vemos dois tipos de santificação que Paulo atribui, uma passada e uma outra santificação presente. A santificação passada tem a ver com a santificação relacional, que é receber um novo status, ou seja, santos são agora propriedade de Deus. Quando você decide entregar sua vida a Deus, quando você busca pela santidade de Deus, você passa a ser declarado propriedade de Deus. E esta é a realidade que abre a possibilidade de vivermos a segunda perspectiva da santificação. E qual é ela? Ela não tem a ver com o passado, ela tem a ver com o presente. E essa santificação é uma santificação moral. Veja, se a santificação relacional tem a ver com o passado, tem a ver com a obra de um momento, Deus declara, a partir desse instante, eu estou separando para mim essa pessoa. A santificação moral, ela é a obra de uma vida inteira. Quer ver só comigo? Abra aí a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler com você o verso 6. Diz assim o texto: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Observe que a santificação relacional é trabalho de um instante, mas a santificação moral é trabalho de uma vida inteira. Você não vai ser santo com uma auréola na cabeça se você deixar de pecar somente. Deus, ele te separa para uma vida diferente, mas nesse processo, ele vai mudando você, de dentro para fora. Qual que foi o processo do milagre que Jesus realizou para aquela mulher? Foi o processo da santificação. Agora, a gente precisa entender a diferença entre justificação e santificação, que foi o que Jesus fez para aquela mulher. Agora preste atenção, o que é justificação? Justificação é o que Cristo faz por mim. Ele toma o meu lugar, ele toma a minha condenação e ele me oferece o seu lugar, a sua salvação, através da aceitação do seu sacrifício. A justificação acontece somente pela fé, nos méritos que são imputados por Cristo. Veja, são colocados por Cristo sobre mim. Quando Deus olha para mim, depois que eu declarei fé em Cristo, Ele não vê o Robson pecador, Ele vê o seu Filho sobre mim. Então, justificação tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Tem a ver também com o trabalho do Espírito Santo me atraindo para que eu aceite o que Cristo tem a me oferecer. Tem a ver com o tempo presente de salvação na vida do crente. Mas qual é a diferença da justificação para a santificação? A santificação é o que Cristo faz em mim, não é o que Ele faz por mim.
Cristo, no processo da santificação, coloca a sua natureza, sem pecado, na minha vida, corrompida pelo pecado, me fazendo agora refletir a imagem de Deus. É por isso que nós, pecadores, somos transformados à imagem de Deus. E quando você vê uma pessoa que está andando com Cristo, ele passa a ser diferente. Você anda lá, você vê o Zé no bar bebendo, fumando, falando coisas erradas, mas daqui a pouco você vê ele andando com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. O que aconteceu com ele? Cristo vai colocando nele a sua virtude, o seu mérito. Portanto, a santificação tem a ver com a obra de Cristo, de intercessão no santuário celestial. Tem a ver com essa intercessão do Espírito aqui na terra, que vai nos mudando todos os dias. Tem a ver com o tempo presente da salvação do crente. E quais são os resultados de quem está sendo transformado, está sendo santificado? Eu vou resumir isso daqui basicamente em duas coisas. E aí dá para você comparar como é que está a sua vida. Toda pessoa santificada, que procura pela santidade de Deus, como aquela mulher desconhecida no meio da multidão, experimenta novidade de vida. Por isso que aquela mulher, no instante que ela confessou, através de um ato simples, tocando na orla de Cristo, na orla da veste de Cristo, ela foi transformada por Cristo. Uma nova vida Deus deu para ela. É isso o que Deus faz para você. Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer tirar o seu pecado, Ele quer transformar você de dentro para fora. E depois que a gente experimenta uma novidade de vida, vem o segundo aspecto, que é a mudança de senhorio. Não é mais o pecado que manda na minha vida, agora é Deus quem comanda a minha agenda, quem cuida de mim, até mesmo dos pequenos detalhes que podem ser considerados insignificantes. Todo santificado por Deus tem a Jesus como o Senhor da sua história. É por isso que o toque daquela mulher é o primeiro passo da cura, porque Jesus fez questão de parar e questionar quem o havia tocado. A cura da hemorragia através do toque era parte de uma obra que não estava acabada. A mulher tinha recebido a graça de um milagre instantâneo, que até aquele momento era incompleto. Jesus, ele desconhece essa ideia de exclusão, de tal ninguém é excluído. É por isso que ele reconhece a todos. Cada toque de um pecador é percebido por ele, mas aquele milagre, assim como o milagre que Jesus quer oferecer para mim e para você, não estava completo. Precisava a confissão, a declaração daquela mulher, dizendo, olha, fui eu, Senhor. E quando ela declara, naquele instante, a obra de Cristo é completa na vida dela. Jesus olha para ela e diz, mais do que a cura, você agora está salva. As palavras dele, filha, a tua fé te salvou. Mais do que cura, salvação. Havia uma grande mudança de status na vida daquela mulher. Jesus olha para ela e diz, vá em paz. Ela estava plena, livre do mal. Um novo reinado começava na história daquela mulher. Jesus estava dizendo para ela, não foi você quem me tocou, fui eu quem tocou você. Algum tempo atrás morreu na Suécia um catador de latas. Ele era um pedinte na rua e as pessoas ficaram surpresas quando descobriram que aquele homem, na verdade, era um milionário. Ele não aparentava ter nenhuma condição excepcional, extraordinária, mas ele deixou um patrimônio de aproximadamente 8 milhões de reais. Todos os dias ele juntava as latas, ia para a biblioteca da cidade onde ele morava, lia o noticiário financeiro dos jornais, estudava o mercado de ações e usava o que ele aprendia no noticiário para transformar as modestas quantias de dinheiro que ele juntava, vendendo latas e garrafas, para criar um portfólio de ações que o transformou numa pessoa milionária. As pessoas pensavam que ele era um miserável, mas ele era um milionário. Talvez alguém olhe para você e diga, você não é ninguém.
Sua vida não é nada. Mas lembre-se, Cristo ainda não terminou essa obra. A gente está num processo de transformação. A vida dessa mulher desconhecida ainda hoje é a maior propaganda de Deus, de que existe uma obra que começa instantaneamente, mas que se estende ao longo da nossa história, uma oferta de salvação completa, plena, perfeita. Olha aqui para mim. É isso que Cristo quer fazer na sua vida. Deus quer se relacionar com você. Ele permite que você toque, que você o busque, que você procure pela santidade. Mas a história não termina assim. Termina com aquela mulher prostrada, termina com a gente reconhecendo a autoridade de Deus e dizendo: Senhor, eu sou um pecador, mas eu agradeço o milagre da graça. É isso que você reconhece hoje? Mais do que tocar em Cristo, você permite Ele tocar em você, no seu coração, fazer da sua vida um grande outdoor, uma propaganda do que a graça, a santificação pode fazer com um pecador miserável. Esse é o milagre que Deus reservou para você agora. Você recebe aí? Recebe? Então receba isso. Deus quer fazer isso para você nesse instante. Esse é o seu milagre. Eu daqui a pouco vou voltar para fazer uma oração abençoando a sua vida. Mas antes, nós vamos ouvir uma mensagem musical, onde Deus vai falar com você através de melodia. Abra o seu coração e ouça o recado que Ele tem para você. Sou pecador, muitas vezes eu errei em meu viver, nada fiz pra me orgulhar pelo que fiz, não há lugar pra me esconder e hoje enfim estou perante o juiz. O meu destino está em suas mãos, mas Ele me olha assim e diz: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu perdão. Sem entender o que ali aconteceu, tão grande amor pôde tomar o meu lugar na rude cruz. Jesus assim me libertou, sem entender por que Ele o fez. Eu deveria estar ali. O meu destino está em suas mãos, mas Ele me olha e diz assim: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu
Agora estou aqui de joelhos, com tudo que eu sou te louvo. Sou grato porque eu te ouvi dizer: meu filho, te amo, a vida dei. Meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Aceite meu perdão. O jornalista Otto Maria Carpeux dizia que quando um espírito se levanta, o corpo cai de joelhos. A verdade é que tudo para ser grande no reino de Deus precisa começar prostrado ante a graça do Senhor. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço isso, como Paulo dizia, então é que eu sou forte. Quando eu me humilho, eu sou exaltado. O milagre para esta mulher anônima é um milagre feito especialmente para mim, é feito também para você. Quando a gente escolhe tocar a santidade de Deus, nós somos verdadeiramente tocados pelo Senhor. E é dentro desse contexto que não sou eu que o toca, mas as suas mãos me alcançam e me transformam. Você faz ideia quanto tempo Deus estava esperando você abrir o seu coração para que Ele colocasse em você o que você tanto precisa, a sua santidade, a maravilha da graça do Senhor? Deus trabalha de uma forma diferente. Às vezes, a multidão, as opiniões, o senso comum apontam para um lado, mas Deus está dizendo para você: eu me importo é com você, quem você é, com a sua dor, com o seu sofrimento. Por isso que nesse instante, o universo observa a sua história, a sua vida. Deus está preocupado com você. É com o seu presente, não com o seu passado. É com o seu futuro. E depende muito do que você vai permitir Deus fazer na sua vida. Você quer esse milagre? Então ore comigo. Querido Pai, aqui estamos nós, como aquela mulher, procurando pela Tua santidade. Nós queremos o milagre da graça. Nós queremos que esta obra de uma mudança de vida, de história, se estenda a partir de hoje até o dia de Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida e fazemos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Que prazer estar contigo aqui. Que Deus abençoe você. Se você quiser, pode procurar uma igreja nesse endereço eletrônico aqui, encontreumaigreja.com, e lá você vai encontrar uma família que te abraça. Um grande abraço, mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos vemos no próximo programa. Está escrito.